antes e depois do contato dele com o marxismo, não é isso? Vamos voltar nessa conversa? Como é que foi isso? Sim. Na verdade, o Sartre mesmo, ele facilita, porque ele tem uma série de livros em que ele faz autobiografia, Sartre par lui-même, enfim, tem vídeos. Então, ele mesmo relata esse percurso. Na verdade, nas palavras do autor, Sartre diz que o marxismo, ou a filosofia insuperável do século XX, quiçá do século XXI, porque enquanto houver capitalismo, fica complicado descartar o marxismo e todas as teses marxistas, mais-valia, enfim, todo aquele aparato, enquanto houver capitalismo, a única maneira de compreender o capitalismo pela crítica permanece sendo o marxismo. Então, mas Luciano, desculpa te interromper. Você não acha que, então, já no século XXI, estava na hora de surgirem pensadores que, à luz da forma com que Sartre falava da liberdade no marxismo, viesse a propor uma terceira via que se distancie do capitalismo e do extremo marxista, para encontrar uma terceira via que seja uma possível solução para as desigualdades da sociedade? Engraçado que, se for para considerar desse seu ponto, isso vai desviar um pouco o assunto, mas eu acho que é válido, mas considerando do seu ponto de vista, a filosofia da liberdade de Sartre é uma terceira via. Porque, basicamente, de maneira muito grosseira, o que Sartre fez na crítica da razão dialética foi tentar levar a noção de liberdade para toda aquela estrutura revelada pelo Marx. Sartre, por exemplo, fazia sua crítica à revolução socialista no modelo marxista, porque, aos olhos de Sartre, ela não considerava a liberdade, ou seja, não considerava o ser humano como Sartre, na sua filosofia, considerava, e por isso haveria o risco da revolução fracassar. E, de fato, fracassou. Você tem pessoas morrendo em 17 e você tem pessoas comemorando, netos, bisnetos, sei lá, desse grupo, quando o muro de Berlim, por exemplo, o muro quando o muro é destruído, as pessoas estão ali comemorando. Isso, claro, isso é muito marcante. Isso mostra que a liberdade precisava ser considerada. Então, o que Sartre propõe é uma espécie de reparo ao marxismo. Se você fosse resumir o resultado do teu pós-doc trabalhando a ética no Sartre, o que você falaria de uma forma, tentando falar de uma forma resumida depois desse 1 ano? Bom, o mais importante é que Sartre propõe uma espécie de nova ética, que ele chama de ética do porvir. Ela nunca foi pensada a sério, e a filosofia tem, sim, uma espécie de atraso em relação ao mundo, então ela antecipa uma série de questões e depois elas acontecem, né? Espera aí, me explica isso aí. A filosofia tem um certo atraso em relação ao mundo? Como é que é isso? A gente está discutindo uma série de questões que depois só elas são admitidas pelo grande público. Por exemplo, Desculpa de novo, é quase que um delay em relação ao que vai acontecer. Delay é aquele atraso que tem assim quando na transmissão Exato. de som e imagem tem um delay. Na economia tem delay, na filosofia tem delay também. Olha só que interessante. O Descartes ele propõe ali uma compreensão dualista do homem que, de certo modo, repete as anteriores, né? Corpo e alma. E hoje, se a gente for pensar do ponto de vista da filosofia, as pessoas são ainda cartesianas. O senso comum é inteiro cartesiano. Eles não passaram do Descartes. Eles admitem até o Descartes uma alma no corpo. Mas, do ponto de vista da fenomenologia, o fato de terem várias culturas, vários povos ao longo dessa esfera, deixa eu ver se ela está aqui, ao longo dessa esfera, que acreditavam no mito da alma, não é uma coisa que é para incomodar quem pensa que isso não tem comprovação? Pois é, a questão é que a gente faz escolhas situadas. É claro que se o avião começar a cair, é muito melhor que houvesse um Deus e que ele me salvasse. Então, nós escolhemos acreditar em Deus. Mas Deus ele foi inventado e a alma foi inventada quando o homem percebeu que ele morria. Eles tentaram primeiro fazer com os seres humanos o que faziam com as plantas e funcionava. Eles enterraram, mas a pessoa não renascia. Eles tentaram... bom, enfim, é imemorial, né? O que a gente pode dizer sobre a noção de alma é que ela é imemorial, né? Que ela
Bom, enfim, você pode rastrear por algo em torno de 10 mil anos e já falavam da noção de alma. Então, não dá para a gente questionar a importância que isso tem, né, para a nossa vida prática, sobretudo. Para as grandes dores, né, quando morre alguém, você acreditar que ela não morreu, isso é super importante, do ponto de vista prático, psicológico, uma série de coisas. O carro perde o controle, nossa senhora, né, você não é nem acredita, mas você pede por alguém que socorra, enfim. O fato de todos os povos, desde o princípio, revelarem, apresentarem noções de alma e de Deus, pode ser visto de várias perspectivas. A sua perspectiva, ou a que você sugeriu, é que essas pessoas, isso seria incomodativo, porque isso revelaria que a alma, de fato, existe e tal. Mas você não pensou, ou quem diz isso não pensa, na Revolução Copernicana. Aplique isso do ponto de vista humano. Isso revela muito mais do que é o homem, do que deuses existam. Isso revela que todos os homens, em todos os lugares, são falta. Falta de quê? De uma plenitude que ele nunca alcança. Essa é a filosofia da liberdade do Sartre. E essa falta de uma plenitude que ele nunca alcança faz com que ele imagine que essa plenitude e que essa totalidade que ele sonha, que nunca se realiza, faz com que ele imagine ela para depois da vida, para lugares em que não podem ser verificados. Tanto é verdade que ninguém nunca verificou nenhum céu, nenhum inferno, nenhum purgatório. E efetivamente, as pessoas todas acreditam. Então, isso revela muito mais sobre o que é o homem e o que ele sente uma falta e que ele vai inventar qualquer coisa para preenchê-la, sobretudo coisas que ele não pode provar e nem experimentar, como deuses e anjos e demônios, para justificar suas ações, inclusive, que são escolhas dele, situadas no mundo. Ele fará isso sempre, mas ele fará isso porque lhe falta algo, e não porque Deus ou a alma efetivamente exista. Mas deixa eu... Você vai falar assim, esse velhinho chato está insistindo no meu pós-doc. Vamos lá no pós-doc. Tentar resumir em poucas palavras aí, que conclusão que você chegou. Porque eu estou muito curioso, cara, assim, em tentar enxergar no universo mais restrito, embora seja difícil, né? É difícil porque tem uma série de pressupostos, né? Quais pressupostos? A filosofia do Sartre, ou seja, uma compreensão mínima, básica da filosofia da liberdade, o homem como liberdade situada. Então, tem explicação para todas as perguntas que são várias, né? Do tipo, mas e o corpo? Pô, o corpo é corporeidade. Nós não temos um corpo que se separa do que foi pensado como alma. Na verdade, a consciência é a maneira como o corpo se mostra no mundo, se realiza. Esse movimento meu de mão é a minha própria consciência, meu olhar, meu olho. Tudo isso me revela no mundo. Considerando esse pressuposto, é necessário considerar que Sartre, para afirmar isso, tem que questionar uma série de áreas do conhecimento que servem como má-fé social. Por exemplo, Sartre ele pensa o homem como livre. Quando você tenta justificar o fracasso ou os problemas apenas pelo meio social, Sartre diz, não, foram escolhas situadas, mas foram escolhas. Se o indivíduo tenta pensar as teorias psicanalíticas, por exemplo, de um ego, um algo, né, uma pré-consciência ou um subconsciente que toma decisões, você tem de novo uma muleta para justificar o seu ato, certo? Vai questionar isso. Passado, e claro, aí depois você vai ter explicações científicas, biológicas, todas elas, tudo que serve para justificar a escolha humana é necessário ser combatido primeiro. Então, primeiro eu trabalhei a libertação metafísica, como Sartre a chama, do homem, que é libertá-lo de todas as justificativas e todas as explicações que ele criou para explicar o inexplicável, que são as suas escolhas. Como é que alguém que é obeso pode dizer que é em função de outra coisa, senão dele mesmo comer, e ele chega a ficar obeso? Isso é um ato de má-fé. Mas existe também a má-fé social. A gente pode perguntar, mas como é que o mundo chegou no estado em que está? Basta voltar para a história, a gente percebe claramente como é que a gente chegou no estado em que estamos. Então, má-fé seria você usar, seja a psicologia, seja as ciências da alma, seja a ciência social, seja o próprio marxismo, seja a história, seja o que for, para justificar as escolhas humanas. Então, é em função de determinadas escolhas que fez determinado momento da história, que o momento seguinte aconteceu desse modo e o seguinte desse modo, como se houvesse uma causalidade histórica. Isso não cabe. Sartre vai afirmar que há liberdade humana atuando e que só não muda porque as pessoas perpetuam. O capitalista perpetua o ser capitalista, egoísta, proprietário, etc., no seu filho, como
o proletário faz o mesmo.